Hoje eu vou falar sobre como medir o viés social na aprendizagem de máquinas, né? Injustiça, a gente ouviu muito falar sobre algoritmos racistas, machistas. Qual que é a ideia? É que os algoritmos por si só eles não têm nenhuma preconcepção de mundo, né? Assim, tipo, eles não vêm já de fábrica preconceituosos, mas os dados, eles aprendem com os dados, e os dados refletem a nossa realidade. E a nossa realidade é uma realidade onde nós temos injustiças sistêmicas. Então eles vão aprender com isso, só que o problema é que, como eles são muito mais eficientes que a gente, eles vão ser muito mais injustos, muito mais eficientes que a gente. Então eles vão ser muito mais eficientes na injustiça, então eles vão ser injustos mais vezes. Aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, como que a gente mede isso? E aí eu estava pensando, né, como que a gente consegue medir isso? Tal? Comecei a pesquisar sobre isso para a gente tentar diminuir. Primeiro, eu sou o Gustavo Coelho. Esse é um coelho de 1,20 m, para vocês lembrarem de mim. E 1,20 m, é incrível, né? Tem coelhos gigantes. E quem sou eu, né? O que eu faço? Eu queria pedir perdão por estar em inglês os slides, mas é porque eu sou preguiçoso e como a empresa que eu trabalho é uma empresa americana, eu fiz em inglês para poder usar depois. Quem sou eu? Eu formei em economia, por acaso, então muita gente fica surpresa com isso, mas logo logo vai começar a fazer sentido para vocês. Eu sou o líder de Data Science na Rocket Match. Vou falar um pouquinho sobre a Rocket Match no próximo slide. Eu sou lá de Brasília. Hoje em dia eu moro em BH, que é onde fica a Rocket Match, apesar de ser uma empresa americana, tem o seu centro de desenvolvimento lá em Belo Horizonte. Mas aí eu sou podcaster, sou do Pizza de Dados. Quem conhece o Pizza, cadê aqui a ponta? Aí, ó. Quem conhece o Pizza, quiser um stickerzinho, tô com os stickers aí. Fala comigo no final. Eu lá em Brasília participava muito do Calango Hacker Club, né? Eu participo menos agora à distância. Galera do Calango Hacker Club, me ajudou aí a aprender Python. Eu cheguei a criar o PyData Brasília lá em Brasília, né? Eu, literalmente só criei e aí fui embora, que eu arranjei esse emprego, fui para Belo Horizonte. E aí foi só largar a mão que o negócio começou a dar certo lá. É incrível, cara. Assim, o toque de Midas ao contrário. Eu soltei, virou ouro, assim, sabe? Meus handles nas redes sociais é GooseRabbit. Se vocês quiserem seguir a Rocket Match lá também nas redes sociais, é Rocket Match AI, para vocês verem. O que a Rocket Match faz? Nosso principal produto hoje, basicamente, a gente aplica inteligência artificial em RH. O nosso principal produto hoje... Estou na frente? Não. O nosso principal produto hoje é aplicar inteligência artificial para contratar melhor as pessoas. A gente tenta prever quem vai ser top performer na empresa, com base em quem é top performer hoje. A gente faz isso de cada vez de um jeito, né? Então, assim, o que a gente gosta mais de usar é tentar pegar o perfil psicométrico das pessoas, tipo o DISC da vida, aquelas coisas que fala qual que é o seu perfil. A gente pega, treina com base em quem está trabalhando hoje, consegue ver, né? E quem que manda bem, quem que manda mal na empresa, e a gente consegue colocar, predizer com uma certa acurácia a probabilidade de um candidato ser mais provável ou menos provável de ser um top performer na empresa. Então chegam os candidatos, eles fazem, né, o mesmo testezinho e a gente entrega a predição como produto. Então a gente está mudando a forma como o RH seleciona candidatos usando a inteligência artificial, né? De novo, a gente sempre fala, não dá para automatizar isso, deixar o machine learning, até porque nós vamos ver nessa palestra, é problemático deixar o machine learning escolher tudo sozinho, mas assim, dá para economizar muito dinheiro em empresas grandes que você recebe 1000 currículos, no caso 1000 pessoas se candidatam para uma vaga, aí eu posso te dar um top 20, top 30 ali dos mais prováveis, você entrevista e aí faz a seleção dentre eles, assim, pode escolher qual que você achar melhor através da entrevista, né? Então já tem o seu critério depois, mas você já economiza bastante tempo com isso. E aí, eu estava tentando explicar isso para um dos meus amigos, e ele falou, cara, mas isso não é um problema de engenharia? Tipo assim, uma coisinha de sabonete que só funciona com gente branca, e aí chega o cara que é negro, não funciona, e aí ele vai pegar, vai provar para vocês que o problema é da máquina, não é dele, que não é ele que não sabe usar, ele pega o papel, que é branco, por acaso, e vai sair direitinho. Incrível. Então, se ele quiser usar isso, ele tem que pegar o papel e pegar o sabonete no papel, que vai dar uma sujeirinha e tal. E ele não consegue usar. Aí ele, mas isso é uma coisa de justiça social, viés social, isso não é um problema de engenharia? É um problema de engenharia. E viés social é um problema de engenharia. Então, que é um problema de engenharia que a gente tem que tomar cuidado. Então, da mesma forma que as pessoas que criaram esse negócio de sabonete deviam ter tomado cuidado com relação a isso, nós também temos que fazer isso toda vez que a gente bota um algoritmo em produção.
Temos uns casos famosos, tipo do Google, né, que classificou pessoas negras como gorilas, e aí a solução deles foi uma solução muito genial, muito avançada, que eles simplesmente pararam de classificar qualquer coisa como gorilas. Não classifica mais nada como gorila, pararam de pensar nisso, estão dormindo tranquilos. Ou seja, que tipo assim, simplesmente eles desistiram. Em vez de melhorar o algoritmo deles, em vez de fazer ele classificar melhor, eles só largaram de mão. Então, vou dar rapidamente alguns exemplos, como uma talk, né, 20 minutos, vou diminuir bastante, e aí eu vou diminuir principalmente na parte dos exemplos para focar mais na parte lá da medida, como que a gente faz para medir. Então, alguns exemplos rápidos aqui. A gente tem casos nos Estados Unidos de discriminação racial nos prêmios de seguro de carro, seguro automotivo. Então, pessoas negras, em média, pagam mais caro. Por que será? Eles não falam para o algoritmo que decide, que mede o risco da pessoa bater o carro, se a pessoa é negra ou é branca. Então, não basta a gente só não falar para o algoritmo. Só apagar a coluna de raça, de gênero, de sexo, não basta a gente tirar essa coluna. Ele não fala isso para o algoritmo. E como que o algoritmo consegue, no final, descobrir por que o algoritmo está sendo racista? Então, pessoas negras, na média, estão pagando mais caro. A mesma pessoa, negra ou branca, a única diferença é a raça deles, eles pagam valores diferentes. Como que o algoritmo descobriu que essa pessoa é negra? Ele, lá nos Estados Unidos, nesse caso, por causa do CEP. Lá nos Estados Unidos tem toda uma questão histórica, eu vou falar bem rapidamente aqui, que acaba que tem bairros negros e bairros brancos, e aí, por causa do CEP que ele alimenta, ele consegue fazer essa diferença e, indiretamente, ele percebeu isso e colocou essa diferença. Por quê? Baseado em dados históricos e, historicamente, eles consideram que aqueles bairros são mais perigosos, etc, etc. E acabou que, então, a gente tem proxies para a raça, e a gente nem sempre consegue descobrir isso antes de colocar em produção, né? Nem sempre consegue medir isso antes. Então, como que a gente mede isso? Já que a gente não basta só tirar, a gente tem que tirar e ainda medir isso antes de colocar em produção, né? Gente, desculpa, eu sou muito ruim de pronúncia. Bola Winnie, essa que está aqui na foto aqui atrás, ela quando ela estava pesquisando lá numa dessas universidades tops aí do mundo, eu não lembro agora qual que dos Estados Unidos, ela percebeu que quando eles estavam trabalhando com reconhecimento facial, os colegas delas, a máquina conseguia reconhecer o rosto de todos os colegas delas, mas não dela. E aí ela bota uma máscara branca e aí você vê que a máquina está reconhecendo. Aí ela começou a Liga da Justiça Algorítmica, que é muito massa, recomendo vocês entrarem lá no Code for Rights. Tem o livro da Kathy, que é Weapons of Mass Destruction, fala muito sobre isso, qual que é o perigo da gente automatizar essas coisas, principalmente com relação a escolhas sociais, tudo que envolve pessoas. Então assim, você é de economia, você é de humanas, tal. Beleza, escolher pessoas para o emprego é humanas, tipo, a gente está mexendo com humanos, né? Então a gente tem que tomar certos cuidados com relação a isso. E sempre vai ter um trade-off entre justiça e eficiência. Então, quanto melhor o algoritmo classifica, normalmente mais injusto ele é, mais discriminatório ele vai ser. Então, quanto mais eu coloco de justiça nele, menos eficiente ele vai ser. E aí, como é que você chega para a empresa e explica isso? Tipo assim, olha, esse algoritmo aqui é muito injusto e tal, a gente vai dar uma piorada nele para deixar ele mais justo, mas assim, poxa, eu quero contratar os melhores caras, né? Então, como que você convence isso, como que você explica isso para o cara? E aí, no caso da ProPublica versus a Northpoint, era uma empresa que criou um algoritmo para prever a chance de reincidência de criminosos, de suspeitos, perfeito? Então, a pessoa era presa, aí na hora do julgamento, o juiz utilizava essa predição, assim, isso é muito provável da pessoa reincidir, pouco provável da pessoa reincidir, né? E utilizava isso como insumo para a decisão na justiça. O que eles descobriram? Que existia, de novo, injustiça aí nesse algoritmo. Qual era a injustiça? Eles chegaram e falaram, olha, 2 vezes mais provável que um negro seja classificado como de alto risco e não reincida no final, ou seja, como falso positivo, e 2 vezes mais provável que um branco seja classificado como de baixo risco e reincida, ou seja, é o falso negativo. Então, só que a Northpoint, ela respondeu, cara, a gente tem a mesma taxa de acerto para os dois. Como que um algoritmo que tem a mesma taxa de acerto para negros e para brancos pode ser discriminatório? Ele acerta o mesmo tempo para ambas as raças. E aí, assim, ficou nessa, que na verdade, no fundo, os dois têm 2 critérios diferentes, tinham 2 critérios diferentes de justiça. Qual que é mais válido? Não sei. Mas o pessoal de Stanford chegou e descobriu, é simplesmente impossível, matematicamente impossível,
satisfazer os dois critérios ao mesmo tempo. Não tem como eu conseguir deixar a predição igualitária, para dizer o mesmo tanto tão a acurácia igual para esses dois grupos, e que o erro seja igual para esses dois grupos, que o pessoal não sofra tanto quanto os erros. É impossível fazer esses dois ao mesmo tempo. E aí a gente fica assim, quem está certo, quem está errado, qual que é a melhor medida de justiça, qual que é a medida mais justa, né? Então, por que a gente não mede os dois? Então, a grande discussão, até agora, até recentemente, na verdade até esse ano, porque os que eu vou falar aqui saiu no paper esse ano, como que a gente faz para medir isso e considerar isso? A gente para de discutir agora o que a gente acha, o que cada um acha que é, e a gente pode começar a falar, na verdade, por que a gente não mede alguma coisa no meio, que mede um pouco dos dois, em vez de ser 100% de um lado, 100% do outro, né? Então, o pessoal aqui do Speicher et al. E a galerinha juntaram para fazer um approach unificado para essa medição. Então, eles fizeram como se fosse um framework, para a galera de TI entender aí, mais acostumado com essas palavreadas, fizesse um framework que embarca todas essas medidas de desigualdade, de injustiça, no mesmo barco. Então, a gente consegue comparar dois algoritmos diferentes com essas mesmas medidas, e a gente consegue decidir, beleza, eu consigo usar a medida da Northpoint, eu consigo usar a medida da ProPublica, entendeu? E eu consigo usar uma medida que está entre as duas, que mede entre as duas. E aí eu consigo otimizar para essa medida, né? Então, a discussão para de ser sai do caminho do... cada um está falando uma coisa diferente, e agora todo mundo consegue discutir na mesma linguagem, na mesma coisa, no mesmo ponto. E a discussão, primeiro, antes de saber se o algoritmo é injusto ou não, a gente tem que decidir qual que é a melhor medida para medir a injustiça desse algoritmo. E agora eu vou falar, saindo um pouco desse exemplo, vou passar por exemplo lá da Rocket Match, que a gente tenta prever o pessoal que é top performer, vou usar isso como exemplo, que é um exemplo um pouquinho mais simples, e aí vai ficar um pouquinho mais intuitivo. Então, o que eles sugeriram? Vamos usar medidas de desigualdade. Medidas de desigualdade, o pessoal da economia está usando há muito tempo para medir desigualdade, principalmente de renda, né? Nos países, vocês devem, alguns de vocês já devem ter ouvido falar no índice de Gini. A gente chegou a cair no PAIS, tinha essas coisas na geografia lá do ensino médio, que é uns índices que tentam medir desigualdade. O índice de Gini quando ele é 0, é uma sociedade totalmente igualitária. Quando ele é 1, é uma sociedade totalmente desigual, né? E aí, à medida que a distribuição vai melhorando, fica ali nos pontos. O Brasil é sempre um pouquinho mais desigual do que outros países, né? Sim, está bem mal no índice de Gini, sempre bem alto. Então, eles falaram, vamos usar isso. A gente consegue dar pesos diferentes para falso positivo, falso negativo. Assim, qual que é pior? É um falso positivo ou um falso negativo? Entendeu? A gente consegue dar esses pesos diferentes para cada um desses, em cada situação. Porque tem uma situação muito diferente entre um algoritmo que prevê qual produto que você vai gostar mais, o falso positivo nesse, que é oferecer para você um produto que você não vai querer comprar, não tem problema nenhum. Agora, te oferecer uma droga para uma doença que você não tem, aí tem bastante problema. Então, são dois casos totalmente diferentes que a gente tem que medir de duas formas totalmente diferentes, né? E aqui a gente consegue usar a mesma família de indicadores para medir isso, o mesmo framework para medir e comparar essas todas. Então, vamos usar índices de desigualdade, né? O pessoal de economia está usando há muito tempo, já estão estudando há muito tempo isso. E como e por que a gente vai adaptar eles para machine learning? Por que a gente vai ter esse trabalho para trazer esse outro conceito, essa outra coisa que a gente vai ter que estudar para isso? Primeiro, o que eles são eles? Índice de desigualdade baseado na teoria da informação, lá de estatística, né? Então sempre muito casado, estatística, economia, machine learning. E eles podem ser vistos como uma medida de redundância, falta de diversidade, isolamento e não randomicidade, né? Não aleatoriedade naquele grupo de dados, né? Então, por isso que o pessoal de economia usa isso. Para o pessoal de estatística é interessante para entender, né, qual a base de dados que eles estão lidando, e para o pessoal de economia é interessante para ver quão desigual é uma sociedade. E para a gente vai ser interessante ver para quão desigual é o nosso algoritmo. Mas beleza, tá faltando alguma coisa assim, sabe? Porque, tipo, a gente quer que o nosso algoritmo faça predições diferentes para cada pessoa, correto? A gente não quer que ele prediga todo mundo é top performer. A gente quer saber quem é top e quem não é top. Perfeito? Então, como que a gente vai fazer isso? Faz muito sentido essa distribuição, essa desigualdade? Vamos sair um pouco, então, dessa ideia do ranking, de fazer um ranking do melhor
o mais provável candidato a mandar bem até o menos provável. Vamos sair um pouco disso, vamos pensar no benefício que esse algoritmo dá para cada pessoa. O benefício que esse algoritmo dá para cada pessoa e aí pensar se esse benefício está sendo distribuído igualmente entre todos os grupos ou entre as pessoas mesmo, dentro dos grupos. Então, o benefício tem que capturar o quanto a pessoa quer que aquilo aconteça para ela. Ou seja, para uma pessoa, ela tem um grande benefício de ser classificada como top performer, correto? E ela tem um benefício ruim de não ser classificada como um benefício menor, ser classificado como pouco provável de ser top performer, perfeito? Então, que tal a gente dar um peso para cada um? Vamos falar assim, quando a pessoa ela é top performer, cara, ele vai mandar muito bem nessa empresa, mas aí o nosso algoritmo classifica ele como pouco provável. Ele não ganha nem benefício nenhum. Pode até falar que é um desserviço. A gente só não coloca negativo porque, por causa das fórmulas, tal, a gente não consegue dar muito bem com números negativos, vamos colocar 0. Se a gente classifica um top performer como top performer, ou seja, ele vai mandar bem dentro da empresa, e a gente colocou ele lá em cima no ranking, então ele ganha benefício de 1, digamos assim. Se a gente classifica um low performer como low performer, ele ganha um benefício de 1 também, porque ele está sendo classificado corretamente. Então, assim, ele é do interesse de todo mundo ser classificado corretamente. Então, por mais que ele esteja embaixo no ranking nessa vaga, pode ser que ele esteja num ranking maior para uma outra vaga e ele encaixe melhor naquela outra vaga. Então, para ele, assim, o benefício dele, realmente, todo mundo quer que seja classificado corretamente. Mas quem que ganha sendo classificado errado? Quem ganha mais sendo classificado errado é aquele low performer, que é classificado como top performer, porque ele não ia nem ser considerado para aquela vaga, agora ele está lá nos top, vai passar para entrevista e pode ter uma chance muito maior de fato, ser contratado, correto? Então esse cara ganha um benefício de 2. Então esses são, o falso negativo é aquele que é um top performer, foi classificado como low performer. O verdadeiro negativo é aquele que é low performer, classificado como low performer. O verdadeiro positivo é o top performer, classificado como top performer. E o falso positivo é o low performer, classificado como top performer. Perfeito? Então, esses aqui são os benefícios. Então, a gente pega isso e coloca aqui. Vamos ver, tem 10 pessoas aqui que a gente classificou. Qual foi o benefício que cada uma ganhou? E você vê que eu só coloquei aqui os benefícios. Esquece ranking. Esquece, eu não sei se o B1 é o cara que está mais em cima. Ele pode ser um low performer, classificado como low performer, que a gente colocou aqui que verdadeiro positivo é 1 também. E esse cara aqui que ganhou 0 pode estar no meio do ranking, porque ele era um high performer, devia estar lá em cima, mas ele ganhou benefício nenhum porque ele está sei lá, 70% para baixo ali, digamos assim. Então, esquece, a gente vai parar de pensar agora no ranking, a gente vai parar de pensar como que a gente vai ajustar esse ranking e vai começar a pensar como que a gente vai distribuir esses benefícios. Né? Esses benefícios estão sendo distribuídos de forma igualitária entre os grupos e dentro dos grupos. Né? Então, essas medidas de desigualdade, uma família específica que ele sugere nesse paper, eles têm essa propriedade de que eles são é possível decompor eles, e é possível decompor eles em injustiça entre grupos e intragrupos, ou seja, entre vários grupos diferentes, e ver se está sendo bem distribuído dentro do próprio grupo. Né? Então, vamos parar de pensar nos rankings e vamos começar a medir como é distribuída, a distribuição mesmo, e aí a gente está indo muito aqui para o caminho da economia, estou muito bem acostumado, vocês podem fazer perguntas à vontade aí sobre isso, se não ficar claro. Então, aqui a gente pode ver, como que a gente vê se entre os grupos está bem distribuído? Vamos pegar a média, vamos somar todo mundo que está dentro de um grupo, por exemplo, vamos pegar aqui 0, 2, a soma é 2, divide por 2, na média cada um ganha 1. Esse aqui, na média, cada um ganha 0,75, esse aqui, na média, cada um ganha 1,25, perfeito? Então, comparando os grupos, olha, esse aqui, na média, ganha menos que esse e que ganha menos que esse. Então, assim, quão bem isso está distribuído? Olha, cada grupo está uma diferença de 0,75 para outro, entendeu? Então, assim, até que está relativamente bem distribuído, né? Agora, dentro dos grupos, está bem distribuído? Esse grupo aqui, que, poxa, tá ali no meio, na média com 1, só que a gente vê que dentro dele está extremamente uma distribuição extremamente desigualitária. Tem um cara com 0 e um cara com 2. A gente poderia redistribuir dentro desse grupo aqui também, né? Então, a gente começa a pensar nessa distribuição dos benefícios entre grupos e dentro dos próprios grupos. E aí a gente vai ver depois, tem um trade-off aí também. E uma última coisa antes da gente continuar a gente tem que parar de pensar em absolutos. É sempre interessante, matemática, TI, a gente pensa sempre nos
nos exemplos mais extremos, mas aqui, chegando nessa parte, a gente nunca vai encontrar um índice que vai dar 0, nunca vai encontrar um índice que vai dar 100% de desigualdade. Assim, é muito difícil isso acontecer e, assim, só em casos especiais, a maior parte dos casos é impossível dar, matematicamente impossível dar esses resultados. Então aqui a gente para de pensar em minimizar e começa a pensar realmente em um trade-off. A gente tem que escolher o menor de dois maus, assim, digamos assim. Não vai ter a questão perfeita, por isso que é uma área tão interessante e por isso que é uma discussão tão interessante, porque a gente tem que parar de pensar em como que a gente soluciona isso e vai ter que começar a pensar em até quanto a gente está disposto a abrir mão de justiça ou eficiência para ter um dos outros dois, em cada caso, né? Então, essa família de medidas, elas têm propriedades interessantes, que eu queria falar rapidamente. Elas são anônimas, ou seja, a única coisa que vai depender para ver a distribuição de desigualdade é os benefícios. Eu não considero nenhuma outra característica da pessoa. Então ele é anônimo nesse sentido. Eu não quero saber nada. A única coisa que eu quero saber para se está bem distribuído são os benefícios. Não quero saber se a pessoa é alta, se é baixa, etc. Não varia com a população. No sentido de que se eu estiver analisando 10 pessoas, ou se eu estiver analisando 100 pessoas, desde que aquela distribuição esteja da mesma forma, eu vou ter o mesmo índice de desigualdade. Então não é aquela coisa que tem aquelas coisas na estatística que quanto mais pessoas tem, eu melhoro minhas estatísticas. Não. Isso aqui não varia com relação à população. O princípio de transferência diz que, necessariamente, se eu tirar benefício de uma pessoa e der esse benefício para outra pessoa que está embaixo, com menos benefício, eu diminuo a desigualdade, desde que eu não troque elas de lugar, né? Tipo, tira tudo do de cima e bota ele para embaixo, do que está embaixo. Então, se eu transferir de quem tem mais para quem tem menos, a desigualdade necessariamente diminui. Nessas medidas, isso sempre vai acontecer. Essa é uma propriedade que a gente sempre vai ter. E a normalização em zero, que é aquela coisa. O único jeito dessas medidas darem zero é se todo mundo ganhar o mesmo benefício. Vocês conseguem imaginar todo mundo ganhando o mesmo benefício? Dá para perceber agora aqui que realmente não é tão viável assim. Da mesma forma que a gente não consegue predizer perfeitamente todas as pessoas, a gente também não vai conseguir dar o mesmo benefício para todas as pessoas. Então, realmente, a gente começa a perceber que tem, de fato, um trade-off. E aí, entre a justiça individual e de grupos, a gente tem um trade-off também. No exemplo da ProPublica e da Northpoint, no algoritmo de recidivismo, quando a Northpoint decidiu que ela queria ter a mesma acurácia para os dois grupos, ela acabou pegando um algoritmo que era o mais desigual possível. Obviamente, eles não devem ter percebido isso antes, né? Mas, quando a gente tenta minimizar a diferença entre os grupos, pode ser que a gente acabe aumentando a diferença individual dentro dos grupos. Então, e como a desigualdade, essa medida de desigualdade é uma soma entre a desigualdade individual e a desigualdade de grupos, se eu diminuo um pouquinho a entre grupos e aumento muito a dentro dos grupos, no final a soma dá até maior. Então eu posso tentar fazer o bem e acabo fazendo mal. Então por isso que também é interessante ter essas medidas que levam em consideração tanto individual como intragrupo, tanto individual como em grupo, para eu conseguir perceber que existe esse trade-off e que eu tenho que prestar atenção nisso, porque, né, o inferno está cheio de boas intenções e eu posso ter a ótima intenção de minimizar a diferença e acabar pegando um algoritmo mais injusto, né? E, de novo, a gente vai ter sempre o trade-off entre justiça e eficiência. Aí você pensa assim, olha, normalmente o que é mais justo não é o mais eficiente, mas, pô, deve estar meio perto, assim, né? Eu não devo sacrificar muita eficiência. Na verdade, não. Normalmente ele nem está perto do mais eficiente. Então tem um trade-off hard aí. Não é nem assim, vou abrir mão de um pouquinho de eficiência para deixar ele o mais justo possível. Não. Se você colocar ele mais justo possível, vai abrir mão de muita eficiência. Então, assim, e se você deixar ele mais eficiente, ele vai ficar muito injusto. Então, acaba que realmente é um trade-off grande que você tem que decidir realmente qual que é o peso disso entre um e outro. E rapidamente, agora para finalizar, falar rapidamente como combater viés. A gente tem algoritmos que mudam a dataset antes da gente alimentar ele para o algoritmo. A gente tem algoritmos que modificam o próprio algoritmo em si durante o treinamento. E a gente tem algoritmos que mudam, dá aquela marretadinha no final do algoritmo, depois da predição que ele dá, para tentar combater o viés. E aí eu recomendo uma ferramenta que saiu esse ano, cujo paper saiu literalmente esse mês, que é o ER Fairness 360, do pessoal da IBM. Próximas talks provavelmente vão ser sobre isso. Me acompanhem nas redes sociais. Aqui as referências não é para ler, mas vou passar o link para vocês depois. E me acompanhem nas redes sociais, no Twitter, no meu site,
GitHub, que vou estar olhando mais sobre isso e explicando mais para vocês no futuro. Muito obrigado.